Você cobra o programa? Eu falei assim, ó, eu cobro R$ 20. Você é homossexual? Eu falei sim. Adoro, adoro perigo. Oi, é hoje que eu tomo o meu copo cheio de eu avisei. Bem, qual é a história? Essa revista Asmina, que na verdade é um site, um blog, mas é registrada, tem um CNPJ como associação. Bem, como vocês estão vendo aqui, ela diz que foi condenada por expor comentários machistas. Então essa é a manchete. Foi condenada por expor comentários machistas. A indenização de R$ 2.000 deve ser paga a um homem que foi criticado por pregar a desigualdade entre os gêneros publicamente. Tá? Então tá aqui no subtítulo um pouco mais de detalhe. Então, porque expuseram comentários machistas desse homem, e o que tinha de machista no que ele disse é que ele pregou a desigualdade de gêneros publicamente. Ok. Então essa é a alegação da revista. E tá aqui, eu vou ler mais alguns destaques que elas mesmas botaram aqui. O sentimento é de desalento com a justiça e com a nossa sociedade. Nós também achamos um absurdo que a justiça não considere uma difamação contra todas nós mulheres quando um homem diz algo machista na internet. Um comentário à parte aqui, eu acho meio arrogante você falar por 50% da humanidade que nem votaram, nem te elegeram pra nada, nem disseram que você pode ser porta-voz delas. Enfim. Tampouco queremos nos intimidar e passar a não criticar o machismo por medo de retaliações, ok? E aí elas dão a conta e pedem dinheiro para pagar essa indenização de R$ 2.000. Nem é tanto dinheiro, né? Mas parece que precisam de doações do público para conseguir honrar essa dívida que a justiça estabeleceu. Então, será que a gente pode ficar contente com a versão delas? Que não sei se é razoável para vocês. Acho que a gente pode procurar um pouco, né? Por exemplo, a gente pode botar na busca do Jus Brasil o nome da revista, Asmina, com Z. E tá aqui, foi o que eu fiz e eu achei o processo. Então o que aconteceu? Então essa pessoa, Heron José, ele foi, não sei se foi no blog delas ou no Facebook, acho que foi no blog. Ele foi lá e comentou assim, tá aqui na decisão do juiz, o juiz cita verbatim o que ele disse. O que importa é que tenham os melhores, independente de qualquer coisa. Mérito importa muito mais. Igualdade não é importante, só formalmente. Ele botou entre parênteses. Ou seja, então já começa a contrastar um pouco com o que elas estão dizendo. O que elas estão dizendo parece meio hipérbole, né? Parece meio exagerado. O que ele disse que o que para ele importa mais o mérito, igualdade não é importante, só formalmente. Ou seja, ele até diz que é importante, né? Só formalmente. Formalmente importante. Não sei o que ele quer dizer com isso. Talvez o que ele quer dizer com isso é que parece que ele estava comentando, sei lá, vamos dizer que ele estava comentando contratação e empregos. Então, se tem uma empresa de construção, o que parece que ele está dizendo é que a igualdade de número de homens e mulheres trabalhando não é tão importante. O que importa mais é mérito, se elas sabem fazer o serviço. O que eu concordo, o que é importante, a igualdade que importa, na verdade, é a igualdade de oportunidades. Você forçar uma paridade 50%, 50% é uma coisa que, na verdade, atua contra a possibilidade da empresa em questão fazer a função bem, porque se ela for obrigada a botar 50% de mulheres, ela, digamos, não tem mulheres suficientes com interesse nisso, então ela vai ter que botar mulheres que não estão interessadas, mulheres incompetentes, etc. Tá? Então, não é uma boa ideia, não é boa ideia para os direitos individuais, nem para a igualdade entre gêneros, forçar uma paridade de 50%. Então, a igualdade das oportunidades importa mais que a igualdade dos resultados. Então, eu acho que era isso que o Heron, não quero botar palavras na boca dele, mas parece que era isso que ele estava aludindo. Né? Foi um comentário curto. Aí o juiz que está falando, o comentário dele foi deturpado na interpretação dada por prepostos da Ré, a Ré é a empresa, né, a Asmina, que no seu sítio eletrônico, então foi no site, atribuiu-lhe a seguinte interpretação. Leia-se, aí o que elas alegam que ele disse. Igualdade não importa para mim que sou homem, branco, de classe média e cago na cabeça do resto da população. Palavras delas. Aqui citadas pelo juiz, muito para a vergonha delas, eu acho, né?
Então o que o juiz decidiu? O juiz foi inclusive ler o estatuto da associação ou da revista, no CNPJ lá tem que estar associado a algum estatuto, né? Então ele foi ler o estatuto. Então o juiz concluiu que elas estão ferindo o próprio estatuto, tá? Então o juiz, por exemplo, aqui ele diz que tem a liberdade de expressão, mas a decisão dele é para proteger a honra objetiva. E também subjetiva. Agora, eu discordo da lei nesse negócio de honra subjetiva. Acho que é subjetivo, nem devia ser tratado pela lei, não dessa forma. E que eu acho que não há argumentos, não há justificação para proteger os sentimentos de ofensa de ninguém. Tá? Liberdade de expressão morre no momento que você criminaliza a possibilidade de ofender alguém com o que você está dizendo. Tá? Mas o juiz disse que a honra objetiva dele também foi ferida. Por quê? Porque elas estão dizendo aqui que ele primeiro, elas estão apontando para o gênero, para a cor dele, como coisas pejorativas, né? Pelo visto. Então, soa bem se o estatuto delas diz o contrário. Aqui, por exemplo, o juiz fala disso aqui, ó. Os objetivos sociais delineados no artigo 4º do Estatuto Social da Ré, da Asmina, contribuem para a construção, que diz assim: à luz das normas constitucionais, contribuem para a construção de uma sociedade justa, livre e solidária, bem como a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A formatação aqui ficou estranha, porque tem uma interrogação, mas na verdade ele está citando também literalmente que está lá. Aí o que o juiz fala disso? Evidencia-se verdadeira antinomia, contradição, entre a forma como a requerida Asmina atuou no caso em análise e os seus objetivos, porquanto não é possível combater preconceitos gerando outros preconceitos e, consequentemente, outras vítimas, a respeito do que a Ré fez com a parte autora. É oportuno destacar que práticas como essa, em nosso país, têm se tornado comuns e, por isso mesmo, inspira cautela. Isso porque possuem potencial desagregador, estimula o acirramento de ânimos, a radicalização das opiniões, o preconceito, a agressividade e, por fim, a violência real entre os brasileiros quando, a bem da própria sociedade, o discurso ponderado, sensato e a educação se destacam como o melhor caminho para combater qualquer tipo de preconceito e discriminações. Muito bom. Parabenizo aqui o juiz Marcelo Tadeu de Assunção Sobrinho. É isso mesmo. Então, o mesmo... Quando se usa esse grau de leviandade para acusar as pessoas de serem machistas, homofóbicas, sexistas, transfóbicas e etc., racistas, acontece o efeito do garoto que grita "olha o lobo" e não tem lobo nenhum. Então as pessoas perdem confiança nas pessoas que têm esse grau de leviandade, de descompromisso com a verdade, e parece que o compromisso maior, como dá pra ver aqui na manchete, que não tem nada a ver com isso, aliás, com um subtítulo aqui meio perigoso, que parece que o subtítulo tá repetindo a interpretação que o juiz já condenou como difamatória, tá? Então eu alerto aqui até pra equipe Asmina, que pode ser que elas estejam fazendo isso, talvez elas vão ter que pedir mais doações ainda, tá? Pra cobrir isso. Então, como o juiz disse, não se combate preconceitos criando outros preconceitos. E quando um homem branco heterossexual discordar de você, bem, você pega o que ele escreveu, o que ele realmente escreveu, interpreta corretamente, em vez de uma forma exagerada e deturpadora, tá? E se ele estiver errado, mostra que ele está errado, né? Com argumentos claros, né? Muito melhor isso do que ficar apontando as características dele, que ele nem escolheu, como pejorativas, tá? Porque isso é preconceito mesmo. Seja contra mulheres, seja contra homens, seja contra heterossexuais, seja contra homossexuais. Não é tão difícil entender, Eu acho que não. Então, as minas que gritaram "olha o lobo", ou "olha o machista", mas o juiz não concordou dessa vez, tá? Boa sorte com a arrecadação para pagar a indenização. Um abraço.